Olá, mulheres abençoadas. Esse é o áudio 4 do livro O Peregrino, de John Bunyan. Mas a evidência mais prática da plenitude do despertamento em sua mente foi a ansiedade do relato de um de seus companheiros, de quem ele gostava muito, e que ainda continuava sua vida sem Deus. Escrevendo a esse amigo, Bunyan ficou tocado com os impropérios e blasfêmias que antes lhe eram tão familiares. Ele disse: Henry, por que você xinga e pragueja dessa forma? O que será de você se morrer nessa condição? Ele respondeu num grande deboche: Quem o diabo teria por companhia se não fosse a mim? Lentamente Bunyan readquiriu a facilidade para ler que tinha perdido inteiramente por causa da negligência durante sua infância e início da juventude. Ele nos conta que as tentações levadas a ele por este amigo para se juntar ao corpo eram adequadas à sua carne, sendo eu apenas um jovem e minha natureza estava em sua máxima capacidade. Mas Deus, que como eu esperava, havia me projetado para coisas melhores, conservou-me no temor do Senhor, no temor do seu nome, e não me permitiu aceitar tais princípios, alma amaldiçoadores. Eu comecei a olhar para a Bíblia com novos olhos, ele diz, e a oração me protegeu destes erros. A Bíblia era muito preciosa para mim nesses dias. É mesmo singular que aquele que viria a se tornar o maior mestre da ilustração alegórica devesse, nesse tempo, ter interpretado literalmente a linguagem figurada da Escritura. Ele lera que, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante no mar, e ela obedecerá. Lucas 17,6. Sua educação não lhe tinha ensinado o uso e o valor da linguagem figurada como esta. E ele nos conta que, em uma ocasião, enquanto andava entre Weston e Bedford, ele se sentiu fortemente tentado a aprovar se tinha fé, pedindo algumas postas na estrada que trocassem de lugar com o chão seco. Ele fora tão longe em seu desejo de testar sua fé, na tentativa de fazer um milagre, que quando ia orar por essa possibilidade, seu bom senso inato veio em seu socorro e lhe mostrou como essa atitude seria ignorante e presunçosa. Através da meditação, Bunyan entendia que a divisão das escrituras de Deus em limpas e impuras era emblemática sobre nosso ato de se alimentar da palavra de Deus e a separação, se assim fizéssemos dos caminhos dos homens sem Deus. Ele não pensava que fosse suficiente fazer um ou outro, mas que deveríamos fazer os dois, recebendo em nós a palavra e mostrando que a recebemos, separando-nos dos pecados que mais apreciamos. As boas mulheres de Bedford, cujas conversas tinham sido tão abençoadoras para Bunyan, tinham uma vida humilde e eram membros de uma igreja batista sob a direção, naquela época, de um bom homem de Deus chamado John Whitworth. No início de sua vida, Whitworth vivera o mesmo tipo de vida que Bunyan. Tinha se alistado no exército e obtido o posto de major nas forças do rei, uma circunstância que demonstrara claramente um considerável número de habilidades. Ele uniu-se a outros numa tentativa de levantar uma rebelião contra a União das Ilhas Britânicas sob domínio de Oliver Cromwell, e foi feito prisioneiro e sentenciado à morte. Na noite anterior ao dia marcado para sua execução, sua irmã encontrou um meio de entrar na prisão e libertá-lo. Ele foi para Bedford, onde trabalhou como cirurgião, e ficou marcado por seus hábitos desleixados e seu ódio pelos puritanos. A leitura de um livro foi o meio de sua conversão, e ele ansiosamente buscou comunhão com aqueles que anteriormente desprezara e perseguira, até que, ao mostrar tais evidências da graça abundante em sua vida, junto com os outros, se uniu para formar uma congregação, da qual foi eleito pastor. Seu zelo e honestidade logo juntaram ao seu redor um grande número de seguidores, entre os quais estavam as pobres mulheres, as quais mencionamos. Visitando-as e falando de seus medos e dúvidas, Bunyan foi apresentado a John Weaver, e a influência desse homem, que era tão superior em educação e conhecimento do mundo, foi um benefício incalculável para abrir sua mente e colocar a fundação para aqueles princípios tolerantes que mostravam um grande coração, que fizeram de suas obras o tesouro dos cristãos de todas as denominações. Nós não erraremos se concluirmos que este bom homem foi retratado como o original evangelista na obra de O Peregrino.
Mas, quanto mais Blúnia se aproximava da luz, mais feroz era o embate do mal dentro dele, tentando dominá-lo. Seu próprio registro da última e mais forte luta contra o poder do pecado e escuridão é muito impressionante para ser deixado de fora. Esse foi o áudio 4 do livro Peregrino. Eu sou Priscila Oliveira, a gente se encontra no próximo áudio.